Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, né, os conteúdos que a gente vem trabalhando sobre o metabolismo de carboidratos. Agora eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês poderem ver. Basicamente, a gente vai analisar aqui como acontece aí a regeneração da glicose no nosso corpo. Nós vimos na aula anterior que os alimentos que a gente ingere, eles vão chegar lá no intestino e, de algum modo, a glicose vai ser produzida pela quebra, por exemplo, ali do amido. E essa glicose vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar no fígado e no fígado nós vamos ter a produção a partir da glicose de reserva de glicogênio, também vamos ter aí reserva de triglicerídeos, e em alguns momentos, por exemplo, quando a pessoa tem um jejum bem prolongado, o fígado vai ser responsável aí por manter as taxas de glicose dentro de valores normais, de valores que sejam estáveis para as células do organismo. E então o fígado vai começar a quebrar, por exemplo, o glicogênio, né, que tem ali como reserva para a produção de glicose. E esse glicogênio que vai ser quebrado lá no fígado, né, para produzir glicose, essa glicose vai cair aqui na corrente sanguínea. O mesmo vai acontecer para as reservas de triglicerídeos, também aminoácidos e também o lactato. Nós vamos ter aí a gliconeogênese por meio da quebra dessas substâncias, formando aqui a glicose. No caso, quando nós temos a quebra do glicogênio, nós vamos ter a glicogenólise, que seria a quebra do glicogênio. A gliconeogênese seria aí a regeneração do glicogênio a partir de glicerol, aminoácidos e também do lactato. E aí eu começo a nossa aula com a seguinte pergunta: em um jejum prolongado, como o corpo supre as demandas de glicose para as células fazerem a respiração celular? É, Essa resposta, né, eu meio que já iniciei com vocês, que seria basicamente pela quebra do glicogênio lá no fígado, e bem como aquelas outras moléculas, como os triglicerídeos, o lactato, que irão ser quebrados para fornecer a glicose de modo que o fígado possa quebrar essas substâncias e de modo que as taxas de glicose permaneçam estáveis dentro do organismo. Gente, mas qual seria a necessidade aí de glicose para uma pessoa adulta, né? Só o cérebro de uma pessoa adulta ela vai precisar cerca de 122 gramas de glicose por dia. Isso corresponde a mais ou menos a 20% da demanda de glicose do corpo da pessoa. Então, se a gente pensar que isso corresponde a 20%, então o corpo todo da pessoa vai necessitar de 5 vezes 122 gramas, que vai dar mais ou menos, uh, fazer aqui a conta, 5 vezes 12, vai dar mais ou menos 610 gramas, né, de glicose por dia, para que o corpo possa fazer suas funções normais. Bom, mas caso a pessoa tenha um jejum prolongado aí, de onde vai vir essa glicose? Como eu falei, vai vir aí do glicogênio, basicamente uma grande quantidade. Uma parte desse glicogênio é o glicogênio hepático e outra parte é o glicogênio muscular. Nós temos aqui, no glicogênio muscular, nas células dos nossos músculos, cerca de 80 a 150 gramas de glicogênio. Já no fígado, né, nos nossos hepatócitos, a gente vai ter uma reserva aí de cerca de 450 gramas de glicogênio. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse glicogênio muscular ele só pode ser usado pelos músculos, porque as células musculares não possuem uma certa quantidade de estruturas que permitem a quebra desse glicogênio e transformação desse glicogênio numa glicose que possa ir para a corrente sanguínea. Então, o grande responsável pela quebra do glicogênio
transformando esse glicogênio em glicose, vai ser o fígado, e esse glicogênio que o fígado quebra em forma de glicose, ele vai quebrar numa glicose que pode ir para a corrente sanguínea, que pode ir para outras células do nosso corpo. Gente, então a gliconeogênese, né? Nós vamos ter aí a regeneração da glicose a partir de várias fontes, né, de várias formas. Nos animais, temos aqui como exemplo o lactato, que vai ser transformado em piruvato, que no final aqui vai resultar numa molécula de glicose 6-fosfato. Como nós podemos ver aqui. Além disso, nós vamos ter os aminoácidos glicogênicos, vamos ter os trigliceróis, né, como o glicerol aqui, que vai se transformar em glicerol, e como resultado final também vai ter aí a formação da glicose 6-fosfato, e vamos ter como exemplo bem interessante aí a fixação do dióxido de carbono, né, pelas plantas. As plantas vão fixar esse dióxido de carbono por meio do processo de fotossíntese, né, vai pegar essa energia luminosa e vai fixar essa energia na forma de glicose, e isso vai acontecer lá nas partes clorofiladas das plantas, no caso daquelas plantas que possuem clorofila ou outros pigmentos que possam também fazer a fotossíntese. Gente, uma coisa que é importante da gente observar é que os ácidos graxos e também os aminoácidos cetogênicos, eles não são percussores da glicose. Então, essas substâncias aqui, elas não irão produzir glicose. A gente vai ver mais à frente os detalhes que levam a esse impedimento, né, de que essas substâncias sejam transformadas aqui na glicose 6-fosfato. Bom, aqui nós vamos ter a comparação entre a glicólise, né, que é a quebra da glicose, e a gliconeogênese, que é essa regeneração da glicose. Então, basicamente, a gente vai ter aqui em vermelho, né, a glicólise, nós vamos ter a molécula de glicose sendo transformada aqui no final em piruvato. Nós vamos ter três reações que precisarão ser contornadas, no sentido de que essas reações, na glicólise, elas acontecem de modo irreversível. Agora, uma série de outras reações que também acontecem aqui na glicólise, elas são reversíveis. Para a célula conseguir fazer essa reversão desses três processos, ela vai usar quatro enzimas. Temos aqui o piruvato carboxilase, vamos ter também o PEP carboxinase, quinase, nós vamos ter a frutose 1,6-bifosfatase e também vamos ter a glicose 6-fosfatase. Gente, esse processo aqui a gente pode observar de modo mais detalhado aqui nessa imagem. Observem que nós vamos ter aqui esse primeiro processo, vou tentar desenhar aqui o número 1, vamos ter aqui essa segunda etapa e vamos ter aqui essa terceira etapa. São as três reações que elas são irreversíveis, né, que acontecem aqui na glicólise. Temos aqui em cor de rosa, né, as reações que acontecem de modo irreversível. Então, para transformar aqui o piruvato em fosfoenol piruvato, a célula vai demandar aqui algumas enzimas que poderão contornar essa reação. Já essas reações que são reversíveis, né, a célula vai poder usar aqui essas mesmas moléculas que podem estar auxiliando aí nesse processo de regeneração da glicose. Mas essas três reações, essa primeira aqui que transforma o piruvato em fosfenol piruvato, essa segunda que transforma a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, e a outra que transforma aqui a glicose 6-fosfato em glicose. Então, essas três reações, elas são irreversíveis e elas vão precisar ser contornadas aqui na gliconeogênese para a transformação aqui do piruvato em glicose. Isso aqui a gente vai observar de modo mais detalhado aqui
nessa próxima imagem. Observem que nós temos aqui na glicólise, né, aqui em rosa, temos a transformação da glicose em piruvato, aqui no final, e aqui nós vamos ter essa primeira reação, que vai ser contornada, temos a segunda e a terceira reação. Observe que nessa primeira reação, nós vamos ter aqui a transformação do piruvato em fosfoenol piruvato. Para que isso aconteça, nós vamos ter aqui o gasto de duas moléculas de ATP e duas moléculas de GTP. Observem que nós vamos ter aqui o auxílio de duas enzimas, né, o piruvato carboxilase, e vamos ter o fosfenol piruvato carboxinase. Observem que a partir desse processo, com esse gasto aqui de duas moléculas, de quatro moléculas energéticas, né, duas de GTP e duas de ATP, nós vamos ter a regeneração do fosfenol piruvato. E todas essas outras reações, elas, como elas já são reversíveis, né, elas vão sendo revertidas aqui, sem a necessidade que a célula produza outras enzimas para que isso aconteça. E aqui nós vamos ter, no segundo passo, né, que seria também uma reação não reversível, nós vamos contornar essa reação e vamos transformar aqui a frutose no 6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Já na terceira reação, né, nós vamos ter novamente aqui a glicose 6-fosfato sendo transformada em glicose. Observem que tanto a segunda quanto a terceira reação, elas são reações que necessitam de água e, ao mesmo tempo, são reações de desfosforilação, né? Nós vamos ter aqui o fosfato inorgânico sendo retirado dessas moléculas. Como aqui nós temos a frutose 1,6-bifosfato, essa frutose vai perder um dos fosfatos, né? O fosfato que está ligado aqui ao carbono 1, e vamos ter então a frutose 6-fosfato. Já aqui nós temos a glicose 6-fosfato, essa glicose vai perder o fosfato que ela tem, né? E vai se transformar aqui em glicose. Então, basicamente, nós temos aqui a célula vai contornar aqui essas três reações, de modo que nós vamos ter como resultado aqui a regeneração da molécula de glicose. Gente, observem que nós tivemos o gasto de duas moléculas de ATP aqui, duas de GTP. Aqui também a gente vai ter uma série de reações que vai gastar aqui, ó, NADH+. Nós vamos ter também o gasto de mais moléculas de ATP aqui. Então, observem que nós temos aí um gasto significativo de energia. Mas observem, se a gente for calcular a quantidade de energia que foi gasta aqui, é uma quantidade menor do que a quantidade de energia que a quebra da glicose, né, a oxidação completa da glicose permite. Então, para a célula é vantajoso fazer esse processo aqui de regeneração da glicose, ok? Aqui eu destaco para vocês as moléculas energéticas que foram gastas, né? E mais uma vez eu friso que, apesar de ter tido esse gasto de moléculas energéticas, né? Nós tivemos aqui o gasto de 4 moléculas de ATP, duas moléculas de GTP e duas moléculas de NADH. Apesar de termos gasto essas moléculas, o processo é vantajoso, porque a oxidação completa da glicose permite a formação de bem mais moléculas de ATP do que o que foi gasto aqui. Mais uma vez, eu tenho aqui a comparação, né, da glicólise e da gliconeogênese. Então, temos aqui o piruvato, que foi o resultado aqui da quebra da molécula de glicose. Gente, isso aconteceu aonde? Acontece lá no citossol da célula, né? A célula vai quebrar essa glicose em piruvato, e é esse piruvato que vai lá para o ciclo de Krebs, para o ciclo do ácido cítrico. Bom, caso a célula precise regenerar a glicose, nós vamos ter aqui o piruvato, né?
sendo transformado novamente em glicose. Aqui nessa outra imagem, nós podemos ver aqui os destinos do piruvato, né? Nós temos aqui o piruvato, ele pode seguir aqui para uma rota de gliconeogênese e ser transformado aqui em glicose, ou ele pode ir lá para as mitocôndrias, né, onde vai acontecer o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, e vai ter a produção de uma grande quantidade de energia. Isso vai depender do que a célula precisa. Caso ela precise de glicose, vai acontecer o processo de regeneração, né, da gliconeogênese. Caso ela precise de energia, nós vamos ter aí o ciclo do ácido cítrico, que vai acontecer na mitocôndria para a produção do ATP. Bom, a glicólise e a gliconeogênese, a gente pensando aí na regulação dela. Bom, a gliconeogênese vai acontecer lá no fígado, né? O fígado vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose. Gente, então, essa imagem vocês já observaram em outros momentos. Nós temos aqui o alimento, né? A pessoa se alimenta. Logo que ela se alimenta, nós vamos ter uma alta na taxa de glicose sanguínea. Essa alta na taxa de glicose sanguínea fará com que as células alfa do pâncreas sejam inibidas. Ao mesmo tempo, as células beta do pâncreas serão estimuladas. E essas células beta, elas são responsáveis pela produção da insulina. Vocês viram na aula anterior que essa insulina, ela é essencial para que a glicose possa entrar dentro da célula, ok? Das células do nosso corpo. Bom, essa insulina, ela vai fazer com que o fígado absorva a glicose e armazene essa glicose na forma de glicogênio. Bom, vamos pensar que a pessoa passou um bom tempo sem se alimentar e isso fez com que tivesse uma baixa nos índices de glicose no sangue. O que é que vai acontecer? Essa baixa na taxa de glicose sanguínea vai inibir as células beta, que são as células que produzem insulina no pâncreas. Ao mesmo tempo, essa baixa de glicose vai fazer com que as células alfa sejam estimuladas. Essas células alfa, elas são responsáveis pela produção do glucagon. E isso vai permitir que o fígado quebre o glicogênio e libere a glicose para o sangue. Libere a glicose para a corrente sanguínea, mantendo as taxas de glicose, né, as taxas de glicose sanguínea estáveis. Porque vamos imaginar aí, vamos imaginar que por algum motivo, né, esse ciclo aqui é comprometido. Essa questão aqui do glucagon. Vamos imaginar que a pessoa tomou um remédio, uma substância, né? E essa substância tem como poder destruir as células alfas do pâncreas. O que é que acontece, então? Não vai produzir o glucagon. As células alfa foram destruídas. O que é que vai acontecer? A pessoa vai se alimentar, as taxas de glicose vão se manter altas, né? No sangue. Porém, quando essa pessoa vai passar um grande momento sem se alimentar, essa taxa de glicose vai cair muito, de modo que a pessoa pode até ter sérios problemas ou chegar até a óbito, porque a taxa de glicose vai despencar bastante. Por quê? Porque o pâncreas não vai produzir o glucagon e o fígado não vai quebrar o glicogênio, de modo a manter as taxas de glicose estáveis. Gente, nessa imagem aqui é basicamente o que tem nessa primeira. Nós vamos ter aqui a glicose, por exemplo, a pessoa se alimentou, tivemos uma alta na taxa de glicose sanguínea, essa glicose vai ser transformada em piruvato. Observe que nesse processo nós vamos ter a inibição do glucagon e vamos ter a ativação da insulina.
pessoa passou um grande tempo sem se alimentar, um grande tempo em jejum, esse piruvato vai se transformar em glicose. Observem que para que esse processo aconteça, o glucagon ele é ativado e a insulina ela é inibida aqui pelo processo de gliconeogênese, ok? Basicamente é isso. Ó, nessa imagem aqui nós vamos ver a via das pentoses fosfato. Antes disso, quero que vocês observem que na nossa aula anterior a gente viu que a glicose ela vai ter como destino, né, por exemplo, a produção aqui do glicogênio no fígado. Vamos ter também aí a produção de moléculas que constituem a parede celular de plantas e também de fungos e bactérias. E vamos ter também aqui a via da ribose 5-fosfato, além da clássica, né, via do piruvato. Então, nós vamos observar agora que a via, né, da ribose 5-fosfato, ou a via das pentose fosfato. A via da pentose fosfato vai ter duas fases. Temos a fase não oxidativa e temos a fase oxidativa. Observem que nessa fase oxidativa nós temos aqui a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela vai ser transformada em ribulose 5-fosfato. Para que isso aconteça, nós vamos ter aqui a perda de uma molécula de carbono. Observem que a glicose ela tem 6 moléculas de carbono. Ela perde uma molécula de carbono, fica aí uma pentose, né? Que seria aqui a ribulose 5-fosfato. Gente, o que é que acontece? Também nesse processo aqui, nós vamos ter uma grande produção de NADPH. Caso a célula necessite dessa ribulose 5-fosfato, ela pode ser transformada aqui em DNA, RNA, coenzimas e também nucleotídeos. Mas também ela pode ser regenerada a glicose 6-fosfato. E isso vai acontecer aqui na fase não oxidativa. Vamos observar aqui a fase não oxidativa. Gente, nós temos uma molécula, um açúcar de 5 carbonos. Como é que a gente vai produzir a partir de moléculas de açúcar de 5 carbonos? Como é que nós vamos produzir moléculas de açúcar de 6 carbonos? Para que isso aconteça, a célula vai pegar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 pentoses, né? 6 moléculas de 5 carbonos. E vai produzir uma, duas, três, quatro, 5 moléculas de açúcar, né? Com 6 carbonos. Observem que a quantidade de carbonos entre vamos pensar assim, os reagentes e o produto se mantém, né? Nós vamos ter aqui 5 vezes 6, 30 átomos de carbono. E aqui nós vamos ter 6 átomos de carbono por molécula e vamos ter a formação de 5 moléculas. Logo, nós temos aqui 30 carbonos também, ok? Essa via das pentoses, elas podem ser inibidas da seguinte forma, observem aqui. Temos a glicose, essa glicose vai ser transformada em pentose fosfato. E também vamos ter a produção do NADPH. Caso a quantidade de NADPH seja elevada a um patamar que a célula esteja maior do que as demandas da célula, então nós vamos ter aqui a inibição desse processo. Então, basicamente, é isso que acontece. Nós vamos ter a inibição dessa via, caso a quantidade de NADPH seja superior às demandas da célula. Bom, nós vamos ver agora a glicogenólise e a glicogênese. A glicogenólise é a quebra do glicogênio, que acontece lá no fígado e também vai acontecer
das nossas células dos músculos, né, nas nossas células musculares, e vamos ter a glicogênese, né, a formação aí do glicogênio que acontece no fígado. Gente, nós temos aqui uma molécula de glicogênio. Observem que a molécula de glicogênio ela é formada por várias subunidades. Cada subunidade dessa que eu estou pintando de vermelho é uma glicose. Então, várias moléculas de glicose são unidas, formando aqui a molécula de glicogênio, né? Que é gigantesca. E isso acontece lá no fígado, né? Nós vamos ter aí a formação desse glicogênio e também a degradação dele no fígado. Bom, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, ela vai demandar aí três enzimas. Vamos ter a glicogênio fosforilase, vamos ter também a enzima de desramificação do glicogênio e vamos ter a fosfoglicomutase. São essas três enzimas que vão fazer o processo aí de glicogenólise, né? Que é a quebra da molécula do glicogênio. Observem aqui que nós temos essa molécula de glicogênio. Essa molécula de glicogênio, ela tem uma parte linear e temos aqui uma ramificação. O que é que vai acontecer? A glicogênio fosforilase, ela vai pegar vai pegar aqui as moléculas, né, que essas subunidades que formam o glicogênio. Observem aqui essa parte, né? Nós temos aqui essa molécula, né, que seria uma subunidade aqui da molécula de glicogênio, e vamos ter aqui a fosforilação dela. Observem que nós vamos ter a formação aqui da glicose, um fosfato. E vamos ter aqui a continuidade aqui da molécula de glicogênio. Então, a glicogênio fosforilase vai fosforilar aqui uma dessas subunidades do glicogênio, né, separando ela em uma glicose 1,6-fosfatase, né? Então ela vai fosforilar, vai colocar aqui esse grupo fosfato ligado aqui ao carbono 1 da molécula. Então, basicamente, o glicogênio fosforilase, a glicogênio fosforilase vai fosforilar aqui uma das subunidades do glicogênio, transformando ela em glicose 1-fosfato. E aqui nós vamos ter a continuidade aqui da molécula do glicogênio. Já a enzima de Gente, antes de passar aqui para a enzima de desramificação, eu quero que vocês observem que nós tivemos de formação aqui foi a glicose 1-fosfato, beleza? Pela glicogênio fosforilase. Já a enzima de desramificação do glicogênio, ela vai pegar aqui, olha, observe o que está pintado aqui em amarelo. Ela vai pegar essas subunidades e vai retirar aqui da ramificação, colocando aquelas subunidades na parte linear da molécula. Ao mesmo tempo, ela vai formar aqui a glicose. Gente, observem que aqui nós temos a formação da glicose, né? A partir daquela subunidade que iniciava a ramificação da molécula de glicogênio. Observem que antes, na glicogênio fosforilase, nós temos a formação da glicose fosfatase. Já que não, nós temos a liberação da glicose, propriamente dita. E também vamos ter aqui a formação, né, de uma molécula linear, né, sem a ramificação no glicogênio. É claro que, como é uma molécula gigantesca, vamos ter aqui algumas partes ramificadas, mas vamos ter aqui essas partes, essa parte que não, que, que veio aí desse processo de desramificação, e aqui, novamente, a glicogênio fosforilase poderá agir, né? Porque ela não consegue agir onde tem aqui a ramificação. Por isso que nós vamos ter a ação da enzima de desramificação do glicogênio.
E a outra enzima seria a fosfoglicomutase, né? O que é que acontece? A fosfoglicomutase, ela vai pegar aqui a molécula de glicose, não sei se, perdão, a molécula de glicose em fosfato e vai fosforilar ela, né? Vai colocar mais um fosfato e, como resultado, nós vamos ter a liberação ah, do fosfato que estava ligado aqui no carbono 1 e vamos ter a formação da glicose 6-fosfato. Gente, observem para essa informação aqui, ó, no músculo, a glicose 6-fosfato entra na via glicolítica, porém, no fígado, ela tem outro destino, né? Que vai ser a formação da glicose, e essa glicose sem fosfato, né? Essa glicose poderá ir para a corrente sanguínea. Então, por isso que nos músculos, né, nós não vamos ter a formação de glicose para cair na corrente sanguínea e ir para outras células do nosso corpo, que isso vai acontecer apenas no fígado. Então, voltando aqui para a fosfoglicomutase, né, nós vamos ter a fosforilação, né, do carbono 6 e vamos ter também a desfosforilação do carbono 1, formando aqui a glicose 6-fosfato. Tínhamos a glicose 1-fosfato no início, e vamos ter como resultado aqui da ação da fosfoglicomutase, né? Vamos ter a formação aqui da glicose 6-fosfato. Bom, nós temos a glicose 6-fosfato lá nos hepatócitos, né, nas células do nosso fígado. Essa molécula de glicose 6-fosfato, ela vai ser transferida do citossol da célula, né, para o lumen do retículo endoplasmático. E esse transporte vai acontecer, ó, pelo GLUT1. Gente, quando essas moléculas de glicose 6-fosfato estão no lumen do retículo endoplasmático dos hepatócitos, nós vamos ter aqui a ação da glicose 6-fosfatase. O que é que essa molécula faz? Ela vai desfosforilar a glicose. Vamos ter aqui a produção do fosfato inorgânico e vamos ter a produção da glicose. Essa glicose, ela sairá aqui do retículo endoplasmático, do lumen do retículo endoplasmático, em direção à corrente sanguínea. E por meio de quais transportadores, professor? Dos GLUT2. O GLUT2 vai agir aqui na transferência dessa glicose para a corrente sanguínea. E essa glicose poderá ser usada aí pelas outras células do nosso corpo. Só para frisar, esse processo bem interessante e muito bonito acontece apenas no fígado. Isso não acontece nas nossas células musculares. Mais uma vez, por isso que a glicose 6-fosfato lá das células dos nossos músculos, elas entram na via glicolítica e elas não podem, né, não conseguem sair de dentro dessas células porque elas estão fosforiladas e elas não conseguem ser desfosforiladas porque as células musculares não possuem aqui essa maquinaria para desfosforilar essa molécula de glicose, de modo a transformar em uma molécula de glicose propriamente dita, a qual poderia ser, porventura, né, transportada aqui para a corrente sanguínea. Bom, gente, nós vimos a quebra da molécula do glicogênio, né, a glicogenólise, e agora nós vamos ver a formação da molécula de glicogênio, né, que seria a glicogênese. Bom, basicamente nós vamos ter aqui ó, o açúcar, vamos ter também aqui uma base e vamos ter aqui a formação dessa estrutura. Observem que nós temos aqui esses grupos fosfatos, vamos ter aqui um açúcar, vamos ter a ribose e a base. Então, nós vamos ter a formação dessa molécula. E essa molécula, ela será
essencial aqui no processo de síntese do glicogênio. Observem que nós vamos ter aqui essa molécula que nós chamamos de UDP-glicose, ok? No processo de e nós vamos ter aqui, ó, gente, aqui é a molécula de glicogênio, beleza? O que é que acontece? Nós vamos ter a perda desses grupos fosfatos, nós vamos ter aqui a liberação da UDP, e nós vamos ter a união da molécula aqui de açúcar, né, da molécula de glicose, a união dela aqui pelas ligações glicosídicas à molécula de glicogênio. Então, é esse o processo que vai resultar na formação da molécula de glicogênio. Então, vai pegar aqui a subunidade por subunidade de açúcar, né, de glicose, e trazer ela para se unir aqui à grande molécula de glicogênio, sendo a nossa reserva aí de glicose no fígado. Gente, vamos imaginar que a pessoa passou por um processo de jejum bem prolongado. E isso resultou na quebra total do glicogênio hepático. Como é que a molécula de glicogênio será formada? Como a gente viu ali, o glicogênio ele foi formado a partir de uma molécula de glicogênio, né? Mas nós vamos ter aqui, ó, a glicogenina, que seria a unidade aqui que vai ser o suporte para que a molécula de glicogênio possa ser regenerada, possa ser formada novamente. Então, nós vamos ter aqui a união de várias subunidades de glicose novamente, para que aconteça aqui a regeneração do glicogênio, ok? Então, a glicogenina ela vai participar aqui da estruturação do glicogênio no fígado, em casos em que as reservas de glicogênio sejam completamente queimadas. Glicogênese e glicogenólise. Novamente, né, aquela imagem que eu já apresentei para vocês. Vamos ter a glicose, essa glicose ela vai formar o glicogênio. Gente, o que é que vai acontecer? Na glicogênese, a insulina vai ser produzida, né? Vamos ter aí ativação da insulina, e isso vai resultar na produção do glicogênio. Já o glucagon vai ser inibido. Já em processos que necessitam da quebra do glicogênio, nós vamos ter aqui a insulina sendo inibida e o glucagon e a adrenalina sendo ativadas. Isso vai resultar na quebra do glicogênio, formando esse glicogênio em glicose. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou estar conversando com vocês pelo SIGA e também pelo WhatsApp, para que a gente possa ver, né, algumas dúvidas que vocês possam ter em relação ao conteúdo que a gente trabalhou aqui, bem como eu vou passar algumas atividades para que a gente possa estar aí avançando na nossa disciplina, ok? Temos aí só mais alguns encontros e a disciplina já vai acabar. Bom, os estudantes que ainda não fizeram a prova, eu preciso que vocês entrem em contato comigo para que a gente possa resolver essa situação antes que o semestre acabe. E do mais é isso. Agradeço a todos vocês e tenham todos uma boa tarde ou uma boa noite, um bom dia. Não sei em que horário vocês irão assistir a aula, e um bom início de semana. Um abraço, tudo de bom.